A decisão do Supremo Tribunal Federal, STF, que aprovou na última quinta-feira, dia 30, a constitucionalidade da cobrança do Fundo Rural por 6 votos contra 5, trouxe à tona um montante surpreendente do que seria arrecadado pelos cofres públicos com esse tributo. As contas têm como base o valor bruto da produção agropecuária, que é esperada para este ano de 545 bilhões e 900 milhões de reais. E considerando que o desconto de 2,1% do Fundo Rural incide sobre a receita bruta da comercialização da produção, nós chegamos a um volume que seria arrecadado somente pelo governo de quase 11 bilhões e 500 milhões de reais. Essa conta incide apenas sobre o valor bruto da produção previsto para este ano. E se levarmos em conta o retroativo dos últimos 5 anos, que não foram recolhidos em função de disputas judiciais, o governo federal deixou de arrecadar 54,3 bilhões de reais, montante que poderia minimizar o rombo da Previdência, estimado em mais de 180 bi para este ano. O percentual total cobrado sobre a receita bruta da comercialização da produção de 2,3%. É muito importante salientar que, além dos 2,1%, que é de alíquota para o Fundo Rural, tem outros 0,2%, cobrança que não foi questionada ainda na Justiça, devidos ao Senar, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural. E essa continua sendo obrigatória. E produtores rurais, pessoas físicas e jurídicas, tiveram de efetuar o recolhimento da contribuição normalmente, seguindo a mesma lógica de tomar como base o VBP, que é o valor bruto da produção, e descontando 0,2% sobre os 545 bilhões de reais previstos para este ano, nós temos uma arrecadação estimada para o Senar de 1 bilhão e 90 milhões de reais. Se nós computarmos desde 2012 o que foi arrecadado, chega-se a uma quantia ao Senar de 5 bilhões 170 milhões de reais. Um recurso sem sombra de dúvidas e nenhuma transparência na sua utilização. O julgamento na Corte Máxima do país colocou em lados opostos a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA, e outras lideranças do setor. A CNA manifestou publicamente apoio à manutenção da cobrança do Fundo Rural, argumentando por meio de uma nota que a forma de contribuição por meio de uma alíquota incidente sobre a receita bruta, proveniente da comercialização da produção, é a maneira mais justa e vantajosa para a maior parte da produção rural brasileira. Na avaliação da CNA, essa forma de contribuição não onera a folha de pagamento e faz com que o produtor rural pague quando realmente detém capacidade contributiva, ou seja, quando há comercialização da sua produção. Resumindo, por 6 votos a 5, o Supremo Tribunal Federal, STF, decidiu pela constitucionalidade do Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural, Fundo Rural, e com isso, os produtores rurais terão de pagar 2,3% do valor bruto da sua receita anual. E desses 2,3% do valor bruto da sua receita, 2,1% vão para o INSS e 0,2% para o sistema sindical brasileiro. Esses 2,1% representam algo em torno de 10 a 15 bilhões de reais por ano. Todos sabemos que o setor primário, o setor agropecuário, é o que vem segurando a economia e o emprego do Brasil. O que me surpreende não é o governo colocar mais um imposto. Isso é um ato próprio dos governos. Quando não conseguem regularizar as suas contas, aumentam impostos. Prática muito comum aqui no Brasil. O que me incomoda e me deixa perplexo é o apoio da CNA, Confederação Nacional da Agricultura, a essa cobrança do Fundo Rural. Ao invés de proteger o produtor e lutar pelo setor, simplesmente aprova essa cobrança. Na minha visão, eu resumo esse ato da CNA
comparado ao título do filme, Morando ao Lado do Inimigo. Depois do intervalo, vamos conversar com a doutora Adriana Ferreira, que vai comentar sobre sucessão familiar e falar também da sucessão familiar, da estrutura, do que é tangível e do que é intangível. Nós voltamos já.